louvores, adorá-lo através das orações também, das nossas ofertas, e agora nós vamos adorá-lo através da palavra. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós iremos meditar nessa noite apenas em um versículo, o versículo de número 29. Efésios 4, versículo 29. O tema da nossa mensagem nessa noite é como usar os lábios para a edificação. Então, a palavra de Deus nessa noite irá nos ensinar a usar esse instrumento que Deus nos deu, que é um instrumento de vida, de bênção, mas ele pode ser usado para fazer muitos males. E nós nessa noite iremos ouvir a palavra de Deus, o que é que Deus nos instrui, como é que o Senhor nos ensina a utilizar os nossos lábios para a edificação. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos repetir todos juntos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor mais uma vez nos ajude a entender a Tua palavra. Te peço pelos nossos corações que muitas vezes estão endurecidos, apáticos, e nós te pedimos nessa noite, tenhas misericórdia de nós, ajuda-nos para que possamos, ao ouvir aqui a Tua palavra, Deus, nos alegrar, por saber que temos um Deus que nos orienta, um Deus que nos dá sabedoria, até mesmo no uso das nossas palavras. Eu te peço, seja conosco, tenhas misericórdia de mim, abençoe cada irmão, Senhor, nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Meus irmãos, como usar os lábios para a edificação? Deus nos deu esse instrumento tão poderoso, né? Que são os lábios, capazes de trazer alegria, capazes de animar, de dar direção, de governar, mas também um instrumento que pode ser usado para coisas terríveis. Irmãos, as palavras que saem dos nossos lábios, elas têm poder de mudar as coisas à nossa volta. Teve um tempo atrás que havia aquela ideia de que as palavras têm poder. E aí a confissão positivista tomou conta. Você tem que dizer coisas boas para que coisas boas aconteçam na sua vida, irmãos. E aí alguns pegaram essa ideia e acreditaram que quanto mais palavras boas você dizia, as coisas acabavam sendo daquela forma, e perceberam que as palavras têm poder, né? Disseram, palavras têm poder, mas que poder é esse que as palavras têm? De fato, as palavras têm poder, mas nós precisamos entender que poder é este. As palavras têm poder de mudar as coisas à nossa volta. Eu poderia usar aqui o que Salomão disse, que a palavra branda acalma o furor. Sabe aquela pessoa irada que muitas vezes vai em sua direção, irada, tomado ali pelo sangue, e de repente você vai com calma, fala com ela de forma serena, e ali você percebe que naquele momento a sua palavra, a atitude que você teve ao usar as palavras ali, acabou acalmando e trazendo aquela paz. Irmãos, as palavras são tão poderosas que uma pessoa, quando vai casar com outra, se o pastor não disser está casado, você fizer qualquer coisa antes disso, você não está casado ainda. Isso pode ser um problema para você. Meus irmãos, as palavras, elas têm capacidades de mudar as coisas à nossa volta, e nós precisamos saber usar bem as nossas palavras para que nós possamos ser bênção na vida daqueles com quem nós convivemos. Precisamos saber usar bem os lábios, que não foi o diabo quem nos deu, mas foi o nosso Deus quem nos deu. Deus, quando nos criou, Ele nos deu esse instrumento para que possamos nos comunicar, para que aqui possamos louvar ao nome dEle, para que possamos abrir os nossos lábios e ser instrumento por meio de quem Ele usa para abençoar outros com as nossas palavras. Com os nossos lábios devemos ser uma bênção na vida dos nossos irmãos. E isso seria
muito mais fácil se o pecado não tivesse chegado à nossa vida. Porque o nosso problema, tanto no uso do corpo como dos nossos lábios, irmãos, é o pecado. O pecado que nos faz egoísta, o pecado que muitas vezes nos leva a dizer coisas impulsivas sem pensar e sem levar em consideração a glória de Deus e a santidade de Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele nos ensina o que precisamos fazer para usar bem os nossos lábios. Você que está nos ouvindo aqui nessa noite, você que está em casa também acompanhando pela internet, Deus, Ele nos ensina como usar os nossos lábios para a glória dEle. E nessa passagem que nós lemos aqui, nós encontramos Paulo escrevendo aos Efésios e instruindo aqueles irmãos acerca da santidade. Santidade essa que é nada mais, nada menos do que a nossa semelhança com Cristo Jesus. O que Paulo quer que aquela igreja faça, que aquela igreja purifique a sua vida, separe a sua vida para a glória do Senhor. E nessa separação que Deus quer de nós, os nossos lábios estão incluídos. Os nossos lábios estão no pacote. É preciso santificar os lábios, saber usar bem as palavras para a edificação dos nossos irmãos. Primeiramente, Paulo vai nos mostrar aqui que para que nós possamos edificar com os nossos lábios, nós devemos afastar as palavras sujas dos nossos lábios. Pastor, isso é óbvio. De vez ou outra eu encontro pessoas com a consciência, dolorida, porque falou coisas que não deveriam ter falado. Quando o impulso chega, quando a ira bate, muitas vezes não se pensa o que está dizendo, e aí se acaba se externalizando aquela ira do coração com palavras ferinas, palavras sujas e, como diz Paulo, palavras torpes. Paulo ele dá um mandamento à igreja sobre o uso dos lábios. No versículo 29, perceba no início do versículo que ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Paulo está falando aqui como um mandamento de Deus à igreja. Ele está dizendo, meus irmãos, que as palavras, os sons que vocês vão emitir não sejam sons sujos, corrompidos, torpe, mas que o som que saia da boca de vocês, as palavras que saem da boca de vocês, sejam palavras puras, palavras que glorifiquem a Deus, palavras que façam bem às pessoas com quem vocês convivem. Ele ordena isso, ele dá aqui o mandamento. Logo, uma vez que é o mandamento do Senhor, se nós não atentarmos para isso, nós estaremos desobedecendo o nosso Deus, desobedecendo ao Senhor. E há pessoas que, mas não, uma palavrinha aqui, um palavrão acolá, isso não tem nada demais. Irmãos, tem, e como tem, e nós precisamos estar vigilantes. Meus irmãos, os lábios do cristão não devem ser fonte de palavras sujas. A palavra que Paulo utiliza aqui, irmãos, é uma palavrinha grega que ela poderia ser traduzida literalmente por corrupta, uma palavra corrompida. E observando aqui esse texto, versículo de número 29, nós fazendo um contraste com o que Paulo está dizendo aqui na continuação. Ele diz assim: e sim unicamente a que for boa. Então, a palavra torpe aqui é uma palavra má, corrompida, porque tem palavras que saem de nós, irmãos, que são más, que são palavras, irmãos, que causam estrago. Tem pessoas que vivem com o coração sangrando, irmãos, que não conseguiram ainda fechar o coração, porque um dia ouviram uma palavra ferina que machucou, que desanimou. Tem pessoas, irmãos, que pararam a vida, não avançaram mais, porque um dia ouviram uma palavra má, uma palavra torpe, corrompida em sua direção, e deixou com que aquela palavra chegasse diretamente no seu coração, e dali para frente ela não continuou mais. Meus irmãos, os lábios do cristão, os nossos lábios, eles não devem ser fontes sujas. Eles devem ser fontes de palavras limpas, cristalinas, que edificam e que abençoam a vida dos nossos irmãos. Tiago, irmãos, ele exorta sobre o uso da língua e nos lembra de que não é conveniente que bênção e maldição saia da boca de um cristão. Não pode sair, irmãos, aquilo que é
é bênção e ao mesmo tempo está saindo algo ruim das nossas bocas. E a razão, irmãos, é porque Deus purificou a fonte. Deus purificou o nosso coração. Nós, quando observamos o que saía da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo quando Ele estava sendo levado cativo para ser crucificado, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Ele ia como ovelha muda ao matadouro. Ou seja, nos seus lábios não havia imprecação contra aqueles que lhe levavam. Irmãos, Tiago diz lá no capítulo 3, versículo 10, abra sua Bíblia, veja o que é que ele aqui diz, Tiago 3, 10, ele diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. O que é isso aqui? É aquela pessoa que está dizendo, olha, coisas boas que edificam, que incentivam, que faz a pessoa andar, que coloca a pessoa mais próxima de Deus, mas esse mesmo indivíduo, ele corre a tentação de também dizer palavras que causam estrago, que ferem a vida do seu semelhante. Ele diz na continuação: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que pela manhã você abençoe a sua esposa, esteja a tratar ela, a dizer palavras de carinho, e à tarde esteja a amaldiçoá-la. Não é conveniente que você trate os seus filhos de manhã com carinho, com palavras de incentivo, e à tarde está dizendo que ele vai ser um vagabundo, que ele não presta, que ele não serve para nada. Meus irmãos, assim como de uma só fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo, assim da boca do cristão também não deve jorrar aquilo que é puro e impuro. Sabe por quê? Porque Deus transformou o nosso coração. Porque Cristo Jesus nos deu uma nova vida. Porque a fonte de onde saem as palavras dos nossos lábios foi transformada, foi mudada por Cristo Jesus. Assim como de uma fonte não pode jorrar, meus irmãos, não pode porque a fonte foi mudada. Se a fonte não tivesse sido mudada, aí sim, né? Se o coração tivesse ainda naquela situação de outrora, de pecado, de corrupção, no velho homem dominando, aí sim, as nossas palavras poderiam ser de toda forma. Meu irmão e minha irmã, você que está nos ouvindo nessa noite, que ultimamente tem falado muito palavrão, talvez distante do ouvido do pastor, de A ou de B, mas em casa, só o seu cônjuge é quem sabe, seus filhos é quem sabe. Pense direitinho, será que a sua fonte foi mudada? Será que o seu coração foi mudado? Deus nessa noite pode mudar o seu coração. Arrependa-se, peça a vida dele para você, peça que Jesus passe agora a habitar no seu coração e a sua fonte será mudada. Irmãos, afastar as palavras torpes é trabalhar na purificação do coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. Quando Jesus repreendeu os fariseus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, fariseus que eram muito eloquentes em se dirigir a Deus, adoravam a Deus, exaltavam a Deus, mas o problema é que o que eles falavam, irmãos, era incoerente com o coração deles. Meus irmãos, a boca fala daquilo que está cheio o coração. E o que nós precisamos falar, irmãos, é o que realmente superabunda no nosso coração. Você já conversou com alguém que ama alguma coisa, ama fazer alguma coisa? Eu tenho um irmão meu, alguns irmãos meus, são músicos. E meus irmãos, quando nós nos reunimos no período de recesso, de férias, e começamos então a falar sobre música, é interessante como o assunto flui de uma maneira tão natural, né? Porque as palavras começam a falar daquilo que o coração gosta tanto e ama tanto. Você já conversou com alguém apaixonado, falando sobre aquela pessoa por quem ela está apaixonada? Você já percebeu como ela fala, não para de falar? Sabe por quê? Porque naquele momento aquilo está abundando no seu coração. A boca fala do que superabunda o coração. Deixa eu perguntar a você uma coisa: o que é que tem abundado no seu coração? É Jesus, é? E por que tantas palavras torpes, sujas, imundas têm saído da sua boca? Ah, pastor, eu nunca pensei nisso. É hora de pensar. É hora de entender que Jesus quer que você, como servo dele, como filho e filha dele, você tenha os seus lábios purificados.
Meus irmãos, a purificação da nossa vida deve alcançar os nossos lábios. É por isso que Paulo está aqui orientando a igreja: irmãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque a santificação não fica restrita a algo da nossa mente, a um conhecimento que temos. A santificação também alcança o nosso coração, e eu diria, alcança primeiro o nosso coração e transforma aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos. Meus irmãos, peça a Deus domínio próprio, que é uma virtude do Espírito. Paulo diz que o fruto do Espírito também tem domínio próprio. Pedir ao Senhor que o Senhor domine o impulso do coração. Como é o processo da palavra torpe? O processo da palavra torpe é o seguinte: o coração se sente ferido de alguma maneira, o coração se chateou, o coração viu algo que não gostou, e a maneira de expressar essa inquietação e essa insatisfação é falando, é dizendo algo. Meus irmãos, nós não podemos evitar que a chateação nos chegue, né? Lutero, certa vez, disse o seguinte: a gente não pode evitar que um pombo pouse na nossa cabeça, mas a gente pode evitar que um pombo faça um ninho. Então, irmãos, às vezes nós estamos numa situação tal, em casa, no trabalho, que nós não podemos evitar aquilo que está acontecendo. Nos chateia, a gente fica chateado, a gente fica irado, mas a gente pode evitar que se torne um ninho, que aquilo nos faça um mal maior. Então o que é que nós precisamos pedir a Deus? Domínio próprio. Para que não saia dos nossos lábios palavras torpes, é pedir a Senhor: Senhor, diante dessa ira do meu coração, me controla, me dê a controle do teu Espírito, para que eu possa medir cada palavra que eu vou dizer. Porque, irmãos, uma palavra maldita, uma palavra dita que causa um estrago, é como jogar farinha no ventilador. Se você nunca fez isso, faça e você vai ver como é difícil limpar. Fica pó, irmãos, em todo lugarzinho fica um pozinho lá. Então a gente tem que pensar direitinho naquilo que a gente vai falar, com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Meus irmãos, peça a Deus domínio próprio, e você conseguirá frear a palavra suja dos seus lábios. Ah, pastor, mas eu não tenho problema com isso. Olhe que você tem, porque você é um pecador. Meu irmão e minha irmã, peça essa graça do Senhor. Senhor, dá-me domínio próprio, que teu Espírito domine o meu coração e os meus lábios. Essa deve ser a oração do cristão todos os dias, para que a gente não venha falar palavras que causem mal, palavras corruptas que ferem e que machucam o nosso próximo. Paulo também ainda nos diz algo mais aqui. Para usar bem os nossos lábios, também devemos visar a edificação dos nossos irmãos naquilo que falamos. Primeiramente, nos afastar do uso sujo das palavras. E Paulo vai nos ensinar aqui que também precisamos visar, ter um propósito, falar com o propósito de edificar. É essa motivação que deve estar em cada palavra que dizemos. Mesmo na hora do conflito, mesmo na hora da ira, mesmo quando o seu marido pisa no seu calo, mesmo quando a sua esposa pisa no seu calo, você precisa medir as palavras e dizer: eu preciso edificá-la, eu preciso construir a vida dela, a vida dele. Edificar, como Paulo vai nos dizer aqui, irmãos, no versículo 29, é uma metáfora construtiva. O que quer dizer isso? Ele pega uma imagem da construção, de alguém que está edificando, construindo algo. E aí ele diz assim, observe no versículo 29. Eu vou ler completo para a gente entender. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, as nossas palavras, elas devem auxiliar na construção da vida dos nossos irmãos. Essa ideia de construção, se você observar nas Escrituras, nós somos templo do Espírito Santo. E estamos sendo construídos todos os dias, edificados todos os dias, edificados na palavra. Para quê? Para que o Espírito de Deus habite em nós.
e o Espírito de Deus habitando em nós, a vida de Jesus vai estar em nós. Então, Paulo está dizendo aqui que os nossos lábios são instrumentos de edificação. Nós podemos construir, fazer com que os nossos irmãos se tornem cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus e passem a ser habitação do Espírito Santo a partir daquilo que nós falamos. Nós precisamos edificar e não destruir. Porque às vezes tem gente, irmãos, que tem uma facilidade em derrubar tijolo na vida alheia. Tem gente que tem uma capacidade de chegar assim, de repente, derrubar uma parede da nossa vida, né, com palavras, não mede as palavras, o que diz agora não avalia que amanhã vai ter um efeito, e que pessoas estão chateadas e feridas pelo que falou. Meus irmãos, nós precisamos usar os nossos lábios para a edificação dos nossos irmãos. Diante de cada necessidade dos nossos irmãos, precisamos usar os nossos lábios visando a edificação. Perceba que no versículo 29 ele diz assim: conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Qual é a sabedoria que Paulo está dizendo aqui? É a sabedoria que está ecoando de Salomão. Porque nós precisamos saber o momento certo e a necessidade certa para dizer o que temos para dizer. Sabe aquela pessoa, aquela mulher insensata? O marido chega em casa cansado, passou um dia estressado, e ela tem algo para dizer ao marido, mas ela não espera o momento certo. O marido já entrou em casa, botou o pé em casa, ela dispara. Pô! Quando ela dispara aquelas palavras, começa a contenda. Lá vem tu, mulher, falar isso. E aí começa o desmantelo dentro de casa, né? O diabo encontra uma brecha, a confusão se estabelece. Falta de sabedoria, não percebeu o tempo, a necessidade, a hora certa de falar. Mas você conhece a mulher sábia? Mulher sábia, o marido chega, ela já olha nos olhos dele, já percebe como é que ele está, faz um raio-x, né? Opa, não é hora de falar, mas ele está alterado. Vai lá, faz a comida, né? Deixa ele tomar um banho, ele esfria a cabeça, senta lá no sofá, começa a zapear lá nos canais, e ela ainda percebe, opa, ele ainda está estressado. Ele está passando canal aí desesperado. Ele não está parando em lugar nenhum. Aí ela diz, hoje não é o dia. Aí ele vai dormir, descansa. Quando é no outro dia, pela manhã, no café da manhã, ele acorda feliz, vai lá, dá um abraço nela, um cheiro nela. Aí ele diz, pronto, agora é a hora. E ela fala. E naquele momento seu marido concorda com ela. O seu marido é edificado, a sua casa é edificada. A mulher sábia edifica o seu lar, a sua casa. Meus irmãos, é preciso saber a necessidade, o tempo, o momento certo. Paulo está dizendo aqui, unicamente a que for boa para edificação, conforme, de acordo com a necessidade. Às vezes as palavras são ditas sem necessidade. Às vezes nós falamos demais, quando deveríamos já ter ficado calados há muito tempo. E quanto mais falamos, mais lenha colocamos na fogueira, não resolvemos, a confusão só fica maior. Deveríamos nos calar e orar, né? E dizer, Senhor, tenhas misericórdia de mim, me dá sabedoria, para que eu possa falar no momento certo, na hora certa. Abra sua Bíblia e veja o que Salomão diz, lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Eclesiastes 3, 7, ele diz assim. Veja primeiro o versículo 1. 3, versículo 1, depois você vai lá para o 7. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que é que ele está dizendo aqui? Que tudo tem o seu momento certo. Não pense que toda hora é hora de rir, porque na vida vai ter momentos que você vai ter que entender que é hora de chorar. Agora, ele está dizendo isso para que a gente entenda a sabedoria, para a gente não trocar as mãos pelos pés, para que a gente não troque os momentos e aí acabe prejudicando. Agora veja o que diz o versículo 7. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. O que é que Salomão está dizendo aqui? O que Paulo está falando aos Efésios, lá na frente. A necessidade. Há um tempo. Isso que você tem para falar, você vai ter que guardar um pouquinho, porque talvez não seja o tempo. O tempo. Quando o tempo chegar, vai ser como aquele encaixe de peça de quebra-cabeça.
você vai perceber que aquela pecinha se encaixa exatamente ali. Porque o sábio percebe isso, irmãos. Lembre do que Salomão está dizendo aqui: tempo de falar e tempo de calar, tempo de dizer, de colocar palavras para fora, de expressar o que você está sentindo, mas há momentos que você vai também ter que calar, ficar em silêncio e dizer: opa, esse não é o momento. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque se você falar uma palavra fora do contexto, do momento certo, ela pode ser uma palavra corrupta, má e que fere o seu próximo. Coisa terrível é a palavra colocada fora do seu tempo. Você já viu alguém que tem gente que parece que tem uma facilidade a colocar a palavra fora, só diz aquilo no momento errado, só diz a palavra para machucar, porque não esperou o momento certo. Uma vez eu conversava com alguém, a pessoa dizia a mim: pastor, olha, eu vou dizer uma coisa, comigo é preto no branco, eu ando com a verdade e eu falo a verdade. Pessoa errou, vou lá e digo, tem boquinha não, comigo é assim. Tem pastores que pensam assim, né? Aí você diz: poxa, é verdade, o cara está falando a verdade, tem que falar. Só que tem o seguinte: a verdade tem o seu tempo. A verdade tem o seu tempo. E se você não entender o tempo certo de falar a verdade, você pode criar uma grande confusão. Tem coisas que você vai ter que aguardar um tempo mais, talvez a maturidade dele, a maturidade dela, para você falar. Porque se você achar que só porque sabe da verdade deve falar, você vai arrumar um problemaço. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Amanhã, segunda-feira, você tem muitas decisões para serem tomadas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: estude o tempo daquilo que você tem para falar, pondere um pouquinho mais, peça a Deus, ore ao Senhor e peça: Senhor, me dê discernimento para que eu possa falar no tempo certo. Porque quando a palavra ela é colocada no tempo certo, irmãos, ela edifica. Quando você exorta alguém no momento certo, irmãos, aquele alguém para e pensa e diz: eita, você tem razão, você está certo, você está certo. A gente tem que entender o tempo das coisas. Irmãos, as nossas palavras edificam quando aproximam os nossos irmãos da vida de Cristo Jesus. Irmãos, a palavra que edifica é uma palavra que depois que ela é dita, no tempo certo, no momento certo, a pessoa entende o que Deus quer, o que Cristo quer da vida dela, e ela passa dali à frente a entender o que precisa viver, a seguir num outro curso, numa outra direção, porque a sua vida está sendo edificada. Aqui eu abro um parênteses. Você poderia dizer: pastor, e quando a gente usa a palavra para um incrédulo? Já tentou edificar sobre a areia? É a mesma coisa. Por quê? Porque o incrédulo, ele não tem as mesmas bases que nós temos. Então você diz uma palavra certa, você fala a coisa certa, mas o problema é que você constrói 2, 3 tijolos, vem o vento e derruba, não fica lá. Você diz alguma coisa para ele ou para ela hoje, amanhã ela faz o contrário. Ela pode até balançar a cabeça para você hoje, mas amanhã vai dizer: não vou seguir isso aqui não. É por isso que Jesus, ao terminar o Sermão do Monte, ele disse aos seus discípulos: que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos e não cai não, bate e não cai não, está lá. O cristão que ouve a palavra de Deus, a palavra vinda de Cristo Jesus, ele está sendo edificado, ele está progredindo em santidade. Ele não é mais amanhã o que ele é hoje, porque amanhã ele avançou, ele está mais santo. Meus irmãos, usemos palavras boas para fortalecer os fracos. Usemos palavras boas para fortalecer o fraco. Tem gente que está à beira do precipício, a ponto de tomar decisões terríveis para a sua vida. Nós não podemos ser aquela mãozinha que chega por trás e empurra ele ou empurra ela. Nós precisamos ser aqueles que estendem a mão de socorro. E as nossas palavras são muito importantes nesse sentido. Sabe por quê? Porque as palavras que saem da sua boca são as palavras do Espírito Santo de Deus. Porque você é morada do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo está aí dentro de você, e o que sai de você vem do seu coração, que está tomado e cheio do Espírito Santo. Então, ajude os fracos. Pastor, amanhã eu vou procurar alguém fraco. Talvez o fraco esteja dormindo com você. Talvez o fraco esteja na mesa com você, tomando a refeição, comendo com você. Você não precisa ir para muito longe. Construa a vida dos teus irmãos com a palavra que santifica e glorifica a Deus. Construa. Meça bem as suas palavras. Palavras torpes, corruptas, são palavras más. Conheci alguém, irmãos, que cresceu ouvindo do seu pai o seguinte: você vai ser um vagabundo. Às vezes tem pais que acham que esse estímulo negativo vai fazer os filhos serem alguém na vida. Eu vou dizer uma coisa a vocês: um ou outro se escapa, porque Deus dá graça e livra. Mas uma grande maioria segue no caminho exatamente que os seus pais profetizam. Não vão ser ninguém, vão ser vagabundos. E talvez vocês que estão nos ouvindo aqui nessa noite, alguns de vocês ouviram isso na infância. Às vezes até por ignorância, né? Porque tem pais que acham que esse estímulo vai levantar. Não, vou chamar ele de vagabundo para a ficha cair e ele dizer: eu quero ser alguém. Mas às vezes a criança não tem esse discernimento. Às vezes a criança entende isso e começa então a construir a sua identidade a partir do que ouve e diz: eu sou isso mesmo, meu pai está dizendo, então sou isso aqui. E aí, meu irmão, tem que passar por uma transformação vinda da parte de Deus mesmo, para mudar essa identidade. Tem outros que estão sofrendo. Conheço adultos que sofrem hoje, porque acreditam ainda naquela maldição que ouviram dentro de casa, e vivem hoje numa guerra. Então deixa eu dizer uma coisa para você que é pai e você que é mãe: cuidado com o que você tem dito aos seus filhos. Eu já falei em outro momento aqui, o filtro que as crianças têm são diferentes dos nossos filtros. Se alguém disser, né, que eu sou um vagabundo, eu posso parar e dizer bem assim: opa, ele está dizendo isso de mim, cabe a mim decidir se você ou não. A criança não pensa assim. A criança diz: é mesmo? Eu sou isso? Ela acredita. Então, você que tem filhos, muito cuidado, porque na hora da ira a gente pode falar muita bobagem e os nossos filhos podem internalizar aquilo ali. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a você: como você tem sido instrumento da graça de Deus? Eu vou lhe falar como é que você pode ser instrumento da graça de Deus, falando o que é bom e louvável a Deus para com os teus irmãos, para os seus irmãos, falando o que é bom, falando o que Jesus falaria. Peça a Deus que te mostre naquele momento que você há de passar essa semana, que palavras você deve usar. Que palavras você deve usar para corrigir, para sarar, para atenuar a ira no coração alheio. Meus irmãos, Deus ele nos deu lábios para transmitir bênção aos que nos ouvem. E eu vou lhe dizer uma coisa que Tiago diz. Tiago diz que é muito difícil conseguir sustentar realmente o que sai dos nossos lábios. É mais fácil você frear um cavalo puxando ali, né, na boca dele o freio, e ele freia de imediato. Conosco não é bem assim. Conosco, no momento do impulso, às vezes dizemos o que não deveríamos ter dito. Como as palavras, irmãos, com as nossas palavras temos que cavar no ato da edificação. Cavar como? Falando e ouvindo aquilo que estamos dizendo e aquilo que está sendo dito. Eu tenho uma ligeira impressão, irmãos, de que há um pensamento muito equivocado, inclusive dentro da igreja. Aquela ideia de que quanto mais uma pessoa sabe falar, mais aquela pessoa é sábia, né? Vocês já perceberam isso? A pessoa fala muito, então ela é sábia. Então, se ela fala blá, 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 então vou até ela, porque... Não. Nosso estoque de verdades é muito pequeno. Se a gente fala demais, no instante o estoque se acaba, e dali para frente é só mentira, é só engano. Quando a gente está, irmãos, conversando com alguém, a gente quer edificar, a gente precisa cavar o coração alheio, e para isso a gente precisa medir as palavras, falando e ouvindo as palavras que são ditas, vivenciando,
entendendo um pouco mais. Mas há outros momentos que nós vamos precisar assentar tijolos. E como é que isso acontece? Levando conceitos e ideias, dando às pessoas o entendimento daquilo que Cristo quer para a vida delas. O que é isso? Edificação. Um tijolinho que é colocado lá no lugar. Mas há outros momentos, e esse é mais difícil, principalmente para quem é líder. Há momentos que a gente vai ter que rejuntar. É pegar aquelas duas bandas separadas, aquela Sintique e aquela Evódia. Vocês lembram lá do Filipenses? Aquelas duas irmãzinhas que estavam lá, ó, trocando farpas. E é nessas horas as nossas palavras precisam ser palavras de rejunte, palavras de união, palavras que unam. Pastor, como é que isso acontece? Faça como Paulo, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou por quê? Para nos mostrar e ensinar a humildade que precisamos ter. Todas as vezes, irmãos, que estamos separados, precisamos ensinar, colocar o tijolo, rejuntar as partes que estão ali separadas. É assim que os nossos lábios, eles vão ser e eles serão instrumento de bênção. Como você tem usado seus lábios? Como foi essa semana que passou? O que você falou? O que você disse? Deus tem sido glorificado por aqueles que te ouvem? Ou será que aqueles que te ouvem ficam envergonhados de ouvir o que você tem a falar? Se eu tivesse que ir agora na sua casa e conversar com seu cônjuge, com seus filhos e com seus pais, o que é que eles têm a dizer sobre você? Será que eles diriam, olha, ele e ela no que fala são bênção? O que eles me dizem são conforto e consolo de Deus para o meu coração. Meus irmãos, peçamos a Deus que nos ajude a falar o que é bom e o que edifica os nossos irmãos. Vamos pedir essa graça nessa noite. Vamos rogar ao nosso Deus que nos ajude nessa noite. Você quer essa graça? Deus pode te dar. Se você pedir de todo o coração. Se você pedir, Ele vai te dar. E você vai sair daqui determinado a usar os teus lábios para edificação e para a bênção da vida daqueles com quem você tem convivido. Vamos orar? Feche seus olhos. Você que está em casa também. Peça a graça do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. E nós te louvamos porque a Tua palavra, ela perscruta os nossos corações. Te louvamos porque Tu és o Deus que nos conhece no trabalho, na igreja, na casa, nas conversas, na rua. E Tu sabes, Senhor, o que tem saído dos nossos lábios. Tu sabes, Senhor, das palavras que muitas vezes têm sido lançadas, Senhor, de uma forma inconsequente, de uma forma onde não pesamos o que dizemos e acabamos ferindo, machucando, entristecendo os nossos irmãos. E eu te peço nessa noite, Pai, tenhas misericórdia de nós. Nós nos arrependemos de tal palavras ditas, Senhor, e te pedimos nessa noite que nos ajude. Meu Deus, o que queremos é ser uma fonte que jorra palavras de bênção, Senhor. Para isso nós te pedimos, Senhor, nos ensina através do Teu Espírito Santo a ter domínio próprio, a dominar o nosso coração iracundo, que muitas vezes fala na impulsividade, sem avaliar e sem pensar no que será depois. Nós te pedimos Teu Espírito, que Teu Espírito Santo nos domine. Eu te peço por esse irmão, Pai, que nesse momento sabe do que falou, sabe dos cacos que precisa juntar para tentar ajeitar, consertar aquilo que disse nessa semana que passou. E eu te rogo, seja com ele, Senhor. Dá a graça da sabedoria, dá a Deus a persistência, dá a Deus o amor no coração para que ele possa ir ao encontro daquele ou daquela a quem ele feriu. Meu Deus, livra do nosso meio as palavras ferinas, as palavras de pessoas que muitas vezes, Senhor, só sabem colocar o outro para baixo, até mesmo para se sentirem melhor. E nós te pedimos, meu Pai, seja com essas pessoas, sejam com estes, Senhor, que estão nessa guerra e que sabem que têm vivido isso. Pai, dá a eles palavras que edificam, palavras que animam, palavras, Senhor, que
que junta, Senhor, não palavras que separam. Meu Deus, usa-nos para a glória do Teu nome. Meu Pai, assim eu te peço. E eu sei que Tu és Deus misericordioso, Deus que nos ajuda, Deus, Senhor, que nos dá resposta quando pedimos ao Senhor de todo o coração. E eu te oro, seja com os meus irmãos, seja comigo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, encerrar.